Olá, tudo bem por aí? Como é que estão as coisas? A gente fala assim, tudo bem, mas nunca está tudo bem, não é? Nesse mundo que a gente vive, de tantos problemas, sempre tem uma coisinha ou outra que não está legal com a gente ou com pessoas que a gente conhece, que a gente ama. Mas a despeito das dificuldades, vamos para frente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E mais, nós cristãos sabemos que o melhor está por vir, porque os sonhos de Deus para nós são grandiosos. Deus abençoe você e a sua família. Texto bíblico, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 16. Paulo diz: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós vivemos em um tempo e em um lugar privilegiados, não é? Em países como o Brasil, a liberdade religiosa é garantida por lei. Isso nos permite falar de Deus, estudar a Bíblia, ir à igreja, expressar nossa fé publicamente, mesmo que em alguns contextos possamos enfrentar talvez zombarias, não é? Críticas, ou algum tipo de preconceito, ainda assim nós temos a liberdade de crer, de anunciar e de viver o Evangelho. Essa realidade, por mais comum que pareça para nós, não é uma regra no mundo. Você sabe, há regiões em que declarar fé em Jesus, em Deus, é perigoso. Em alguns países, possuir uma Bíblia é crime. Em outros, reunir-se para orar pode resultar em prisão, perseguição ou até morte. Famílias são separadas, igrejas são fechadas e cristãos são forçados a viver sua fé em segredo. Para essas pessoas, esse texto aqui de Romanos, capítulo 1, verso 16, não é apenas um verso inspirador, é uma declaração de coragem, feita diariamente, muitas vezes sob risco de morte. Quando o apóstolo Paulo afirma que não se envergonha do evangelho, ele não está falando a partir de um lugar confortável. Paulo foi perseguido, preso, espancado, humilhado por causa da sua fé, por causa do evangelho. Ainda assim, ele reconhecia que o evangelho não era apenas uma mensagem bonita, mas o próprio poder de Deus para a salvação. Um poder que transforma vidas, que liberta do pecado e que oferece esperança eterna, mesmo em meio ao sofrimento. Essa verdade nos convida a uma reflexão sincera. Veja, se nós vivemos em liberdade, por que tantas vezes nos calamos? Se temos acesso fácil à palavra de Deus, por que às vezes nós a deixamos fechada? Se podemos falar de Jesus sem temer a morte, por que sentimos vergonha ou medo da rejeição? A fé, que para nós é confortável, para muitos é uma prova diária de fidelidade extrema. Ao mesmo tempo, essa reflexão, claro, não deve gerar culpa, esse não é o objetivo. Deve gerar gratidão. Gratidão por podermos adorar livremente, por termos acesso à Bíblia, por podermos ensinar nossos filhos sobre Jesus e compartilhar nossa fé, sem a gente precisar se esconder. E essa gratidão deve nos levar à oração. Precisamos orar pelos cristãos perseguidos, para que Deus os fortaleça, console e sustente. Nós precisamos orar para que o Evangelho alcance até os lugares mais fechados e hostis. Que essas palavras de Paulo, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, que essas palavras nos lembrem dois pontos fundamentais. Primeiro, o valor imenso do Evangelho. E segundo, o privilégio que temos de anunciá-lo. Que nós não sejamos envergonhados por aquilo que é o poder de Deus, mas que vivamos nossa fé com coragem, amor e um coração profundamente grato. Vamos orar juntos? Ó Deus, concede-nos a mesma compreensão, Senhor, do apóstolo Paulo, que nós todos saibamos verdadeiramente que o Evangelho é a manifestação do Teu poder para a salvação de todas as pessoas. Que em vez de nos envergonharmos do Evangelho, que nós possamos vivê-lo e anunciá-lo.
porque essa é uma honra imerecida que Tu nos concedes, Pai. Oramos em Jesus. Amém.